Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós chegamos hoje ao final da nossa exposição das bem-aventuranças e nós estamos estudando esse texto do Sermão do Monte, porque nós estamos analisando o Evangelho de Lucas. E lá em Lucas capítulo 6, existe uma pequena parte das bem-aventuranças que nos trouxe para Mateus. Então nós vimos cada uma delas. Hoje nós vamos falar da última. E, sem ser semana que vem, o outro domingo, semana que vem eu não estarei aqui, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens que fala do Evangelho no trabalho. Mas não iremos abandonar as mensagens em Lucas, nós vamos alternar. Um domingo a gente fala em Lucas, outro domingo a gente fala desse tema tão relevante para as nossas vidas. Vamos ler aí Mateus 5, hoje todas as bem-aventuranças, os 12 primeiros versos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. As 3 primeiras bem-aventuranças, elas falam da nossa necessidade espiritual. Elas falam de falência espiritual, os humildes de espírito. Depois a segunda fala de lamento devido à nossa pecaminosidade. E depois a terceira fala de mansidão ao reconhecermos quem somos. E aí, depois dessas 3, a próxima declaração, a declaração central das bem-aventuranças, nos fala ou nos mostra a satisfação dessa necessidade que as 3 primeiras bem-aventuranças revelaram. Ao percebermos a nossa necessidade, nós temos uma fome e uma sede que só é saciada por Deus. E a 4ª bem-aventurança nos diz e nos promete que essas pessoas elas serão fartas. A partir de então, a partir da 5ª bem-aventurança, nós consideramos os resultados dessa satisfação. E esses resultados, eles estão ligados ao fato de que nós nos tornamos misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. E o resultado de sermos misericordiosos, limpos de coração e pacificadores é que seremos perseguidos por causa disso. Quando nós nos tornamos pessoas assim, o mundo há de nos perseguir. Então esse é o sentido das bem-aventuranças. E antes de tratarmos diretamente dessa última bem-aventurança,
convém lembrarmos de alguns detalhes significativos que estão diretamente ligados a ela. Por exemplo, ao contrário de todas as outras, das bem-aventuranças anteriores, nessa daqui não há precedentes no Antigo Testamento. Para as outras, sim, essa aqui não. Pelo contrário, se você olhar as Escrituras judaicas, se você olhar o Antigo Testamento sugere que pessoas perseguidas, elas não podem ser bem-aventuradas. O Antigo Testamento vai dizer que aqueles que são perseguidos não podem ser felizes. Segundo o Antigo Testamento, as duas coisas são mutuamente exclusivas. Ou você é feliz e não é perseguido, ou você é perseguido e não é feliz. Aí aparece Jesus Cristo e não somente chama os perseguidos de bem-aventurados, como vai nos dizer que perseguição é um elemento essencial da vida cristã. Outro detalhe que pode nos levar a pensar que essa bem-aventurança é diferente das anteriores é o fato de que ela não é algo produzido em nós. Todas as outras, elas tratam de questões que são produzidas em nós. Essa aqui é algo que acontece a nós. No entanto, ser desprezado, rejeitado, injuriado, perseguido, é, como Jesus mostra, um sinal do discipulado cristão. Da mesma forma que ter um coração misericordioso, da mesma forma que ter um coração puro, isso significa que o pacificador precisa esperar, ele deve esperar perseguição. Isso significa que os que têm fome e sede de justiça sofrerão por causa da justiça que tanto anseiam. Terceiro, a perseguição mencionada nesta bem-aventurança, ela é por causa da justiça. Existem inúmeras razões pelas quais as pessoas que não gostam do cristianismo nos perseguem. Muitas coisas, nós vamos ver algumas aqui. No entanto, o nosso cristianismo pode não ter nada a ver com a perseguição. Lá na sua primeira epístola, Pedro faz diferença entre o sofrer cristão, o sofrer do cristão, e o sofrer por coisas erradas, que nós acabamos fazendo. Você pode ser perseguido, não porque você é um cristão, mas porque você é uma pessoa desagradável. Você pode ser perseguido não porque você é cristão, mas porque você tem um caráter irritante, arrogante. E aí então você é perseguido. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Você pode ser perseguido porque a sua natureza é beligerante, é uma natureza que gosta de confusão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Tem nada a ver com o que Jesus está mencionando aqui. Nesses casos, foi o seu pecado, foi a sua natureza caída, errada, pecaminosa, que gerou sofrimento e perseguição. A perseguição mencionada por Jesus é devido às zombarias, é devido aos maus tratos sofridos por aquelas pessoas que defendem o Evangelho. A justiça mencionada nessa bem-aventurança é a mesma justiça mencionada na quarta bem-aventurança, lá no verso 6. E quando nós estudamos essa quarta bem-aventurança, nós aprendemos que
as pessoas, o bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de quê? De justiça. E essa justiça da qual eles têm fome e sede, o que é? Quem são essas pessoas que têm fome e sede de justiça? São aqueles que desejam ardentemente desfrutar de comunhão com Deus. Pessoas que desejam ardentemente ter comunhão com o Senhor. O maior desejo dessas pessoas é desvencilhar-se do pecado. Elas buscam a santidade de vida acima de todas as coisas. Então, o que Cristo está nos lembrando nesta última bem-aventurança é o fato de que aqueles que desejam viver em harmonia com Deus, aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, certamente eles hão de sofrer perseguições. Tenta viver do jeito que agrada a Deus e você vai sofrer perseguição. Outro detalhe envolvendo esta bem-aventurança que merece destaque: nem todos os incrédulos odeiam cristãos. Nem todos os indivíduos do mundo, eles estão numa missão de banir o cristianismo da face da terra. Muitos não cristãos, muita gente incrédula, olha para o cristianismo, olha para os cristãos como uma coisa boa para a sociedade. Eu tenho conheço uma pessoa, professor de história, ateu, que ele diz: as igrejas trazem um bem muito grande para a sociedade. Não acredito em nada dessas coisas, mas deixam as pessoas melhores. E que tenham mais igrejas. Pessoas podem ser atraídas à medida que você se conforma à imagem de Cristo. Uma vida justa, uma vida centrada em Cristo, é uma vida que tem encanto em si mesma. Corroborando com essa ideia, Jesus uma vez disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lucas vai dizer que ali no início da igreja primitiva, aqueles homens e mulheres, por viver uma vida que estava de acordo com a vontade de Deus, Lucas vai dizer que a igreja caiu na graça do povo. Ou seja, nem todos os incrédulos odeiam os cristãos. Não são todos os incrédulos que estão numa missão de banir o cristianismo da terra. Isso precisa ser lembrado ao analisar essa bem-aventurança. Por outro lado, o que Jesus está dizendo é verdade. Muitos cristãos são perseguidos, sim, por causa da sua fé, por causa da sua postura de vida. O mesmo livro de Atos, quando no início a igreja cai na graça do povo, tempos depois, Lucas vai dizer lá em Atos 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E, na verdade, existem vários exemplos na Bíblia de perseguição por causa da justiça. Por exemplo, Abel foi morto por Caim. Por quê? Porque ele fez a coisa certa e isso gerou raiva no irmão. Elias provocou a ira
contra si mesmo, provocou contra si mesmo a ira daquela rainha diabólica chamada Jezabel, porque Elias amava a justiça. Jeremias foi perseguido por uma geração ímpia, por um rei incrédulo. Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio por Manassés, aquele filho diabólico de Ezequias. Daniel foi lançado na cova dos leões porque foi fiel ao Senhor. João Batista foi preso e decapitado porque ele denunciou o pecado da família herodiana. Estevão foi martirizado por causa da sua defesa corajosa da fé. Paulo nos mostra uma lista dos seus sofrimentos que sobrevieram a ele por ele levar o evangelho a outros povos. Na verdade, poucos homens sofreram tanta perseguição como o apóstolo Paulo. Então, na Bíblia nós temos vários exemplos de homens, de mulheres que sofreram perseguição por causa da justiça. Não só na Bíblia, na história da igreja nós encontramos perseguição por causa da justiça. Os imperadores romanos, eles perseguiram, eles mataram milhares de seguidores de Cristo, milhares de cristãos. Nos dias de hoje, missionários sofrem e morrem em países onde o evangelho é proibido. Na verdade, não sei se você sabe disso, o século que mais matou cristãos foi o século XX. O século onde mais cristãos morreram foi o século que acabou de se findar. Muçulmanos e judeus, quando se convertem ao cristianismo, o que acontece com eles? Perdem o emprego, a família os despreza, muitos perdem os bens, perdem recursos. A gente poderia lembrar aqui de muita gente. Bonhoeffer, preso, morto pelo exército alemão. Bonhoeffer vai dizer assim: o sofrimento é característica dos seguidores de Cristo, porque o discípulo não está acima do seu mestre. E tantos outros estão dentro daquele grupo que Paulo vai dizer assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é algo que sempre aconteceu antes dele, aconteceu na época dele, e depois dele continua acontecendo ainda nos nossos dias. Agora, por que uma pessoa boa, por que ser uma pessoa boa leva alguém a nos detestar? Por que se você se torna uma pessoa mais amável, mais cordial, mais paciente, se o evangelho deixa você menos irritável, mais longânimo, as pessoas não deveriam gostar mais e não menos de você? Não seria essa a lógica? A sociedade não deveria nos parabenizar ao invés de tentar nos destruir? O raciocínio daquele professor de história não deveria ser a lógica. O fato é que o cristianismo ele tem o poder de ofender profundamente o coração humano. Se alguém tem dúvidas disso, olhe para aquilo que foi feito com Jesus Cristo. O cristianismo tem o poder de ofender profundamente o coração humano. E o cristianismo ele ofende grandemente a dois tipos de pessoas. E o mundo, quase que o mundo inteiro está incluído nesses dois tipos de pessoas. Tem outras categorias, mas a grande parte está dentro desses dois tipos de pessoas. Grande parte da humanidade ou é, primeiro, relativista,
Quem são os relativistas? Pessoas que creem que a moralidade é relativa, ou pelo menos pessoal. Quem são os relativistas? São aqueles que vivem de acordo com as suas preferências. É gente que não suporta que lhe digam o que ela deve fazer. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Relativista. Creem que ninguém tem o direito de lhes dizer o que eles devem fazer. E relativistas detestam, abominam, odeiam os cristãos. Porque as palavras, as atitudes, a postura, o comportamento dos cristãos condena o estilo de vida relativista. Porque os cristãos, eles se submetem a uma autoridade, Jesus Cristo. E os relativistas não querem se submeter a ninguém. Os cristãos, eles reconhecem que o Evangelho dita a sua norma de vida. Os cristãos, eles são orientados, guiados pelos preceitos do Evangelho, enquanto que os relativistas vivem de acordo com as suas preferências, que hoje é uma, amanhã é outra, depois de amanhã. Por isso que eles tendem, por isso que a tendência deles é considerar os cristãos como pessoas que impõem sobre si mesmas e sobre os outros elevados padrões éticos que, segundo eles, são arbitrários e são desnecessários. Por exemplo, quantas pessoas ou quantas vezes algumas pessoas já pediram perdão a você porque falaram um palavrão perto de você? Soltou um palavrão, nossa, tem um crente aqui, desculpa, me perdoa. Escapuliu, eu sei que... Ou então tem aquela outra, que é clássica, essa piada eu não posso contar perto dele. Essa piada aqui não pode porque o cara ali é crente. Gente que se sente incomodado em fazer alguma coisa porque você está presente naquele local. Os relativistas, esses fatos aqui, tantos outros, eles mostram que os relativistas, eles têm um senso de que o cristão está fazendo o que é certo, enquanto eles estão fazendo aquilo que é errado. E aí a forma como o cristão vive é uma denúncia da vida depravada do relativista. O proceder correto do cristão condena implicitamente o estilo de vida pecaminoso do relativista. Às vezes acontece da pessoa até falar assim, ó, para de me julgar, fulano. E diz isso quando fulano nem abriu a boca. Por que você está me olhando desse jeito? Você está olhando como sempre olhou. O problema não é o seu olhar, o problema é que o coração dele está condenando a atitude dele, e ele vê no olhar do cristão uma denúncia. Porque o estilo de vida do cristão denuncia que o estilo de vida do relativista é errado. E eles sabem disso. Mas eles nunca vão dar o braço a torcer. Quem disse isso? Jesus Cristo. Jesus disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram
antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então eles ficam lá. E quando chega um pouco de luz perto deles, eles se sentem incomodados. A luz do cristianismo expõe as falhas, a baixa moralidade dos relativistas, e eles não suportam isso. Consequência, eles odeiam os cristãos, eles abominam os cristãos, porque os cristãos, com seu estilo de vida, denunciam a pouca vergonha, denunciam a imoralidade, denunciam tantos outros pecados dos relativistas. Outro grupo que o cristianismo ofende, que aquele que se conforma à justiça de Cristo acaba involuntariamente ofendendo: os religiosos moralistas. Pessoas que acreditam que as suas elevadas realizações morais devem merecer a atenção dos outros. São esses religiosos moralistas. Gente que odeia o cristão verdadeiro, não tanto por causa da sua semelhança com Cristo, mas porque o cristão verdadeiro, ele tem a audácia de afirmar que a justiça que ele tem não é própria. A justiça que ele tem, ela vem de Deus. E o religioso moralista, ele batalha a vida dele inteira crendo que é aquilo que ele faz que o habilita a estar diante de Deus. O fato de que você não produziu, não mereceu, o fato de que você não reuniu nenhuma medida de justiça aceitável diante de Deus, deixa os religiosos moralistas bufando de raiva. Quando os moralistas religiosos ouvem que a aceitação por Deus não é baseada em nossas realizações, quando eles ouvem que não há nada que nós possamos fazer que nos habilita a estar na presença de Deus, quando eles ouvem a verdade do Evangelho, de que toda a realização humana não vale nada, que é insuficiente, e não apenas insuficiente, mas é detestável para Deus. Como Isaías vai dizer, as vossas obras são como trapos de imundícia. Sabe o que eram trapos de imundícia? Era o pano que era usado pelas mulheres menstruadas, eram os trapos de imundícia. Isaías diz, as vossas obras diante de Deus é como pano imundo. Quando eles ouvem que tudo aquilo que ele faz, vigília, acordar cedo para ir não sei aonde, dar o dízimo, tudo isso que a pessoa faz crendo que são essas coisas que vão habilitá-la a estar diante de Deus, não é que fazer essas coisas seja errado. O errado é fazer essas coisas acreditando que são elas que vão nos colocar de forma justa diante de Deus. Quando eles ouvem isso, eles ficam enfurecidos, e eles não apenas dirão que você está defendendo algo insano, eles vão ficar furiosos contra você. Diz para um adventista assim, guardar o sábado
não coloca você numa posição justa diante de Deus. Espera. Fala e corre. Diz para um católico assim, as penitências que vocês praticam não servem de nada diante de Deus. Elas não redimem, elas não santificam. Diga para um neopentecostal, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus jejuns, os seus sacrifícios não compram o favor de Deus, não compra a vaga no emprego, não faz a sua empresa crescer. Diz para ele. Diz para um espírita, as boas obras não levam ninguém a ser aprovado diante de Deus. Diz para um batista da Convenção Batista Brasileira, não é você que decide, é Deus que decide por você. Diz para ele. Vai ficar enfurecido. Vai ficar enfurecido ao descobrir que a salvação, ela é monergística, não é sinergística. Fala para alguém, ensina para um batista a doutrina da predestinação e você vai ver a raiva que ele tem. Por quê? Porque ele acha que ele contribui com justiça, que ele contribui de alguma forma. Dizer isso a essas pessoas significa dizer a elas que o projeto de vida delas, fazer melhor, fazer mais, equivale a nada. Pior do que isso, equivale a um monte de lixo. A um monte de lixo. Quem diz isso para a gente? Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, olha o que é dito em Filipenses 3. Abra aí, por favor. Aqui está um homem que durante a vida dele inteira, ele foi um moralista, um religioso moralista, acreditando que com os seus feitos e as suas realizações ele ia conquistar o favor de Deus. Olha o que Paulo diz a partir do verso 4: se bem que eu poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, esse sou eu. E agora ele começa a enumerar os seus títulos religiosos. Ele diz, circuncidado ao 8º dia, nasceu, foi um ritual importantíssimo para o judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui é um currículo invejável. E aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Sim, ele enfatiza, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, refúgio, para ganhar a Cristo. E olha o que ele diz agora, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa foi a razão, irmãos, essa foi a razão pela qual aqueles líderes religiosos mataram o nosso Senhor Jesus, porque Cristo teve a audácia de dizer na cara deles, que tudo aquilo que eles fizeram durante toda a sua vida, que tudo aquilo que eles fizeram desde o 8º dia de vida ao ser circuncidado, até aquele momento Cristo disse assim, tudo que vocês fizeram é uma tentativa nula,
rude, tola, tosca de manipular a Deus para dar a vocês o que vocês desejam. Tudo o que vocês fizeram foi uma tentativa de obrigar a Deus, que não deve nada a vocês, a aceitar vocês. Quando Jesus começou a falar essas coisas, nós vimos isso. Não sei se você vai lembrar. No início das nossas exposições em Lucas, nós vimos o primeiro confronto, o momento, quando aqueles homens resolvem matar Jesus, é quando Jesus questiona o sábado. Porque para eles guardar o sábado era uma coisa inegociável para levá-los para o céu. Então, tanto os moralistas religiosos quanto os relativistas, eles têm muitas razões para odiar os cristãos. E a razão principal é a justiça de Cristo que nos é conferida gratuitamente, o que torna os cristãos tão desagradáveis aos não cristãos, sejam eles religiosos ou não, é a graça de Deus no centro das suas vidas, porque a graça de Deus, ela é ofensiva ao homem, é ofensiva ao homem. Chega a ser uma coisa engraçada. Os relativistas julgam os cristãos porque os cristãos são irritantemente felizes em obedecer a Deus. E os religiosos, moralistas, acham os cristãos irritantemente depreciadores de suas próprias realizações morais. É uma coisa irônica. Enquanto isso, Jesus nos diz que os perseguidos por causa da justiça, eles são bem-aventurados. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, eles gozam de boa companhia. Jesus diz: assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Quem é perseguido por causa da justiça está em boa companhia. E segundo, os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados porque eles receberão uma recompensa. Jesus diz: grande é o vosso galardão nos céus. A perseguição que eles sofrem significa que duas coisas são verdadeiras para eles. E essas duas coisas são a razão da sua bem-aventurança. Primeiro, os perseguidos são bem-aventurados porque pertencem ao reino dos céus. Jesus está dizendo que a perseguição revela a cidadania. Pertencer ao reino de Deus nos concede privilégios. Pertencer ao reino de Deus nos concede bênçãos incontáveis. Poderia falar de muitas aqui, mas vou contextualizar. Quando nós entramos no reino de Deus, passamos a fazer parte do reino de Deus, nós passamos a ter um grande defensor. Se nós sofremos perseguição, por um lado, por outro lado, a Bíblia nos diz que nós temos um grande defensor. A Bíblia nos diz que quando os crentes são perseguidos, Cristo lá no céu assume uma outra postura. É interessante perceber que as visões relatadas na Bíblia de Jesus no céu, elas sempre mostram que Jesus está assentado no seu trono. A única visão de Jesus no céu que mostra Jesus não assentado no seu trono é o relato lá em Atos da morte de Estevão. E naquela ocasião, Jesus está em pé, numa posição de juiz, para julgar aquelas pessoas que estavam perseguindo Estevão. Todas mostram Jesus sentado, ali Jesus está em pé. Cristo
Diz Mateus capítulo 25, ele irá julgar severamente aqueles que fizeram mal aos seus irmãos. Diz: tudo o que fizeram a um destes pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Lá na estrada de Damasco, Jesus vira para Saulo e diz: por que você está me perseguindo? Jesus já tinha subido aos céus há muito tempo. Paulo estava perseguindo os cristãos. Todas as vezes que formos perseguidos, lembremos, nós temos um defensor. Aliás, nós temos o defensor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Deus é maioria. Então, os perseguidos são bem-aventurados, porque eles pertencem ao reino dos céus, e ao pertencer ao reino dos céus, eles têm um grande defensor. Segunda verdade que a perseguição deixa evidente, é que, segundo Cristo, os perseguidos receberão uma recompensa celestial. Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Oferecendo um incentivo para suportarmos as perseguições com regozijo e não com murmuração. Isso aqui é importante de ser enfatizado. Jesus nos diz que nós devemos suportar as perseguições com alegria, com regozijo. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, a ideia aqui não é no sentido de um pagamento merecido, mas de uma recompensa gratuita. Uma recompensa não é um pagamento. Não é que a gente vai sofrer e Deus está obrigado, e Deus é obrigado a nos compensar com galardão. O nosso rei, ele não nos deve nada. Mas por ele ser generoso, ele deseja nos recompensar. Por exemplo, pensa num pai que dá ao seu filho uma grana para ele lavar o carro. O pai tem todo o direito de virar para o filho e dizer assim: você vai lavar o carro, eu exijo que você lave o carro, porque isso é seu dever, você precisa ajudar com as tarefas da casa. O pai não é obrigado, o pai não é forçado a pagar uma quantia para o filho por causa das suas obrigações. Tem pai que, quando o filho passa de ano, vira para o filho e fala assim: não fez mais do que a sua obrigação. Estou dizendo que está errado, mas existem pais, eu acho até que está certo, mas existem pais que eles assim, porque o filho cumpre a tarefa, como expressão do seu amor e da sua generosidade, ele quer encorajar o filho a continuar obedecendo, e aí então ele promete uma recompensa. É o que acontece aqui, e isso é extraordinário. Jesus, ele não tem nenhum problema em motivar a obediência com a promessa de galardão. Na verdade, em muitas outras partes, o nosso Senhor, ele nos estimula a buscar a recompensa celestial. Jesus uma vez disse assim: vai para o seu quarto e ora em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Numa outra ocasião, Jesus diz assim: aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Muitas pessoas acham estranho
servir a Deus por recompensa, achando que isso é uma barganha e que isso invalida a nossa motivação. Mas o que Jesus está nos chamando a considerar aqui é o fato de que o que torna a recompensa possível é exatamente aquilo que tornou possível a obra de Jesus em nosso favor, a graça de Deus. Recompensa não é um salário, recompensa não tem a ver com mérito. Muitos acham estranho servir a Cristo por causa do galardão. Eu vou trabalhar visando o galardão. Não vou ficar lá muito sobre isso aqui. Eu já preguei aqui na igreja sobre isso, quando nós falamos sobre o céu, e eu enfatizei isso aqui. Mas o fato é que, quando a gente acha estranho servir a Cristo visando o galardão, e a Bíblia nos incentiva a servir a Cristo visando o galardão, uma das coisas que deve nos levar a servir a Cristo é o galardão, e quando alguém acha isso estranho, é porque a pessoa não sabe o que é o galardão. A Bíblia descreve a recompensa celestial como regozijo sempre crescente, cada vez mais amplo e profundo em conhecer a Cristo. João vai dizer assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Seria errado incentivar a obediência a Jesus como se faz por aí. Obedeça e Deus vai te dar a vaga no emprego. Dá o dízimo e Deus vai te dar 10 vezes mais. Faça jejum e você vai conquistar. Isso torna o cristianismo o quê? Um produto. Isso faz do cristianismo algo, uma religião mercenária. Só que a recompensa que Deus promete, sabe qual é? Nós vamos conhecer mais e mais a Jesus Cristo. A recompensa é entender, é ter mais comunhão com Jesus, é ver mais a Jesus, é desfrutar mais de Cristo, é desfrutar dos benefícios espirituais que Cristo nos dá. Eu não sei se você está entendendo, o galardão prometido aos perseguidos é Jesus, é o próprio Jesus. Ele é o nosso galardão. Então faz todo sentido a gente nos incentivar a ser fiel para essa busca, porque Cristo é o galardão. E por fim, a alegria não é por causa da perseguição, mas pelo que ela representa. E um detalhe aqui, se você observar, quando Jesus diz assim, regozijai-vos e exultai, isso é uma ordem, e essa é a primeira ordem do Sermão do Monte. Lembre-se que as bem-aventuranças, elas são a introdução do Sermão do Monte. A primeira ordem do Sermão do Monte é essa aqui, regozijai-vos e exultai. É uma ordem, regozijai-vos e exultai quando vocês forem perseguidos. E a alegria não é por causa da perseguição, é por aquilo que ela significa. Nós não vamos ficar felizes pela dor que nós sentimos, pelo desprezo que nós sentimos, mas nós vamos ficar felizes, porque isso é um privilégio, porque grande é o nosso galardão nos céus. Nós vamos ficar felizes porque isso é sinal da autenticidade cristã.
de que nós somos cristãos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós vamos ficar felizes, porque nós estaremos sendo perseguidos, Jesus diz, por minha causa. Isso é um grande privilégio. Paulo vai dizer lá em Filipenses 1, vos foi concedido não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo. Isso é um privilégio. Os apóstolos, eles sabiam que os ferimentos e as contusões e as torturas são medalhas que eles carregavam, medalhas de honra dentro do reino de Deus. A Bíblia diz que os apóstolos, quando foram lá açoitados pelo sinédrio, eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, Jesus está dizendo, a perseguição deve ser encarada com alegria, com regozijo, por todos esses motivos. Revela a cidadania, nós estamos em boa companhia, é um privilégio porque é por minha causa, significa que a igreja estará sendo fortalecida. Porque quando tem perseguição, membro meio barro, meio tijolo, ó. Você sabe quem é quem na hora do arroxo? Lutero dizia que o sangue dos mártires é a semente de onde brotam muitos outros cristãos. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa da justiça. Na Ucrânia, em 2004, como outras partes da antiga União Soviética, a Ucrânia ela caminhou para a democracia após o colapso do Império Soviético. Não sei se você sabe dessa história, conhece as coisas da atualidade no mundo. E a democracia ali na Ucrânia, ela caminhava a passos de tartaruga, muito lentamente. Até que um homem chamado Viktor, lembra? Não, né? Viktor Yushchenko. Esse homem, ele desafiou aqueles que estavam no poder. E, desprezando todos os conselhos de amigos e familiares, ele continuou na disputa eleitoral. Ameaçado de morte, família ameaçada de morte, mas ele permaneceu. No dia da eleição, os resultados das pesquisas o colocavam 10 pontos percentuais na frente do segundo colocado. Mas, por meio de uma fraude gigantesca, absurda, o candidato da posição, o candidato do governo venceu as eleições. E o canal de TV aberto anunciou o seguinte: senhores e senhoras, informamos que o candidato da oposição, Yushchenko, foi inquestionavelmente derrotado. E deu a vitória ao candidato do governo. Só que no cantinho da tela, no cantinho inferior, tinha uma tela pequenininha, com uma mulher que
fazia tradução de Libras para deficientes. E aquela mulher mandou uma mensagem corajosa na língua dos sinais. E a mensagem que ela mandou dizia o seguinte: eu estou me dirigindo, enquanto o narrador falava, na linguagem dos sinais, ela dizia o seguinte: eu estou me dirigindo a todos os cidadãos surdos da Ucrânia. Não acreditem no que as autoridades dizem através da televisão. Eles estão mentindo. Eu estou envergonhada de traduzir essas mentiras. Quem deveria assumir a presidência é Yushchenko. Os cristãos surdos daquele país, inspirados pela coragem dessa tradutora, fizeram aquilo que o mundo conheceu e ficou conhecido como a Revolução Laranja. Usando os seus celulares, eles enviaram torpedos a todos os seus amigos sobre a fraude eleitoral. Muitos jornalistas, inspirados pelo gesto desafiador daquela intérprete, criaram coragem e se recusaram a transmitir ao longo daquele dia a posição do governo. Em poucas semanas, cerca de 1 milhão de pessoas, vestidas na cor laranja, inundaram a capital Kiev, exigindo novas eleições. Pressionaram, o governo cedeu, novas eleições foram marcadas e dessa vez Yushchenko saiu vencedor. Década passada isso. A imagem da telinha no canto da telona é uma ilustração da igreja. É uma ilustração da igreja de Deus. Nós cristãos, nós não controlamos a telona. A mídia, a TV, as revistas, os jornais, a internet, todos eles possuem uma única mensagem. Qual é a mensagem que eles transmitem? O que importa é a beleza, o poder, o dinheiro, a fama, a riqueza. Todos eles estão o tempo todo dizendo: quem merece destaque são os heróis, os milionários, os superdotados. Ao longo da história, as nações, elas sempre glorificaram vencedores, nunca os perdedores. Quem aqui já viu uma filmagem do vestiário de um time que perdeu a final do campeonato? Isso não se filma, porque a telona, ela está direcionada para os vencedores. Nós vivemos numa sociedade corrompida, que nos entope de mensagens o tempo todo, dizendo que o valor humano depende da aparência, depende da renda, depende do lugar que você mora na cidade, depende do acesso ao poder, depende da riqueza. O tempo todo eles estão dizendo: esses são os felizes. Essa é a mensagem diária e ininterrupta da telona. Só que a nação mais rica do mundo, os Estados Unidos, possui 6% da população mundial e 6% da população mundial está nos Estados Unidos. E 25% dos presos do mundo inteiro estão lá também. Os Estados Unidos têm mais pessoas presas do que na China e na Rússia juntas. Os Estados Unidos consomem metade de todas as drogas vendidas no mundo. Sabe o que isso significa? Que a mensagem da telona sempre fracassou.
sempre fracassou. Assim como a tradutora da língua ou de línguas ali no cantinho inferior da tela, aparece a igreja transmitindo a mensagem de um carpinteiro. E a mensagem do carpinteiro diz assim: felizes são os pobres de espírito. A mensagem do carpinteiro na telinha, que contrasta com a mensagem da telona, diz: felizes são os que lamentam pelos seus pecados. Felizes são os pacificadores, porque eles hão de herdar a terra. A mensagem da telinha diz: felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, enquanto que os outros vão morrer correndo atrás de sentido para a vida. A mensagem da telinha do carpinteiro de Nazaré diz: felizes são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Felizes são os perseguidos por causa de Cristo, porque são esses que receberão a sua recompensa lá no céu. Em quem você acredita? Na telona ou na telinha? Que Deus nos ajude e que essas mensagens sobre as bem-aventuranças possam nos fazer repensar como deve ser o nosso estilo de vida. Que Deus use essas palavras para nos fazer homens e mulheres mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Deus bendito, nós pedimos que tudo aquilo que foi dito, não apenas hoje, mas ao longo desses domingos em que estudamos as bem-aventuranças, que essas verdades possam consolar o coração do teu povo. Que estes preceitos possam trazer segurança, consolo, estímulo ao coração dos teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos nesta mensagem e não na mensagem que tem sido anunciada e propagada por esse mundo que despreza a tua palavra. Faz isso, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. E desta forma, nos tornaremos em homens e mulheres mais parecidos com o Senhor Jesus, dando glórias ao teu nome. Nós assim oramos e te pedimos em nome de Jesus.